Uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, a história de Débora. Ela não foi apenas uma profetisa, mas também a única mulher juíza mencionada no livro de Juízes. Vamos analisar o contexto histórico, a liderança dela e o impacto duradouro de sua vida. Então, pegue sua Bíblia e vamos começar essa jornada. Para entender a história de Débora, primeiro precisamos entender o tempo em que ela viveu. O livro de Juízes descreve um período turbulento na história de Israel. Após a morte de Josué, a nação vivia um ciclo repetitivo. O povo se afastava de Deus e caía na idolatria. Deus permitia que fossem oprimidos por nações vizinhas. O povo clamava por socorro. E, finalmente, Deus levantava um juiz para libertá-los. Débora surge exatamente em um desses momentos de crise. O capítulo 4 de Juízes nos conta que os israelitas estavam sob a opressão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do exército de Jabim era um homem temido chamado Sísera. Ele possuía 900 carros de ferro, uma tecnologia militar de ponta para a época, e oprimiu Israel com crueldade por 20 anos. Imagine o desespero e o medo que o povo sentia. Era um tempo sombrio, onde a esperança parecia perdida. É nesse cenário que encontramos Débora. O texto a descreve de uma forma muito particular. Ela era esposa de Lapidote, e era profetisa. Ela se sentava debaixo de uma palmeira, que ficou conhecida como a Palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas subiam até ela, para que ela julgasse as suas questões. Isso já nos mostra algo extraordinário. Em uma sociedade patriarcal, uma mulher exercia autoridade judicial e espiritual. Ela era a voz de Deus para o povo, resolvendo disputas e transmitindo a vontade do Senhor. A liderança de Débora não era baseada em força militar ou poder político herdado, mas sim em sua conexão direta com Deus. Ela não buscava o poder para si mesma. O poder fluía através dela por causa de sua obediência e sabedoria. Isso é um ponto crucial. Sua autoridade era reconhecida pelo povo porque eles viam nela a sabedoria e a direção de Deus. O ponto de virada na história acontece quando Débora recebe uma mensagem direta do Senhor. Ela manda chamar um homem chamado Baraque, filho de Abinuão, da tribo de Naftali. A mensagem de Deus para Baraque era clara e direta. Vá, reúna 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, no Monte Tabor. Eu vou atrair Sísera, o comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, até o rio Quizon, e o entregarei nas suas mãos. Aqui vemos a fé e a coragem de Débora em ação. Ela não hesitou em transmitir uma ordem que parecia humanamente impossível. Enfrentar 900 carros de ferro, com um exército de infantaria mal equipado, era uma missão suicida, mas Débora confiava na promessa de Deus. A resposta de Baraque, no entanto, revela a mentalidade da época e a importância da presença de Débora. Ele diz: se você for comigo, eu irei. Mas se você não for comigo, não irei. Baraque, um líder militar, condiciona sua obediência à presença de uma mulher. Isso não deve ser visto como covardia, mas sim como um reconhecimento de que a presença de Débora representava a presença e a aprovação de Deus. Ele sabia que a vitória não viria de sua própria força, mas do Deus que falava através da profetisa. Débora concorda em ir, mas faz uma profecia. Ela diz a Baraque: está bem, eu vou com você, mas por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Essa profecia se cumprirá de uma forma surpreendente mais tarde. Débora não estava buscando glória para si, mas estava declarando que a glória da vitória pertenceria unicamente a Deus, que usaria quem ele quisesse para cumprir seus propósitos. Então, Baraque reúne os 10.000 homens no Monte Tabor, e Débora sobe com ele. Quando Sísera ouve que Baraque está no Monte Tabor, ele reúne todo o seu exército, incluindo os 900 carros de ferro, e marcha em direção ao rio Quizon. A cena está pronta para a batalha. É o poder humano contra a promessa divina. É nesse momento de tensão que Débora novamente demonstra sua fé inabalável. Ela se vira para Baraque e diz: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor não está indo à sua frente? Com essas palavras de encorajamento, Baraque desce o Monte Tabor com seus 10.000 homens para enfrentar o temido exército de Sísera. O que acontece a seguir é um milagre. O texto bíblico diz que o Senhor derrotou Sísera e todo o seu exército. Juízes capítulo 5, conhecido como o Cântico de Débora, nos dá mais detalhes. Ele fala sobre como as estrelas lutaram desde os céus e como o antigo rio Quizon arrastou o inimigo. Muitos estudiosos interpretam isso como uma tempestade súbita e uma inundação que transformou o campo de batalha em um lamaçal, neutralizando a principal vantagem de Sísera, seus carros de ferro. Eles ficaram atolados e inúteis. O poderoso exército de Sísera entra em pânico e é completamente derrotado. O próprio Sísera, vendo a derrota iminente, abandona seu carro e foge a pé.
Ele busca refúgio na tenda de Jael, esposa de Eber, o queneu. Havia um acordo de paz entre o clã de Eber e o rei Jabim, então Sísera pensou que estaria seguro ali. Jael o recebe, oferece leite, o cobre com um cobertor, e ele adormece profundamente, exausto. E aqui, a profecia de Débora se cumpre de forma dramática. Enquanto Sísera dorme, Jael pega uma estaca da tenda e um martelo, aproxima-se silenciosamente e crava a estaca em sua têmpora, matando-o. Quando Baraque chega em perseguição, Jael o encontra e mostra o corpo do temido comandante. A honra da vitória final não foi para Baraque, mas para uma mulher, Jael, cumprindo exatamente o que Débora havia profetizado. Após a vitória, o capítulo 5 de Juízes registra o belíssimo cântico de Débora e Baraque. É um dos poemas mais antigos da Bíblia e celebra a vitória de Deus sobre seus inimigos. O cântico louva a Deus, exalta as tribos que responderam ao chamado e critica as que ficaram para trás. Ele também destaca o papel crucial das mulheres. Débora e Jael é uma obra-prima literária e teológica que resume a essência da história. Quando o povo de Deus se levanta em obediência, Deus age poderosamente em seu favor. O resultado dessa vitória foi profundo. O texto diz que, depois disso, a terra teve paz por 40 anos. A liderança de Débora não apenas trouxe uma vitória militar, mas restaurou a ordem, a justiça e a adoração a Deus em Israel por uma geração inteira. Então, o que podemos aprender com a história de Débora hoje? Primeiro, a liderança não está limitada por gênero, idade ou posição social. Deus capacita aqueles que Ele escolhe, e a verdadeira autoridade vem de uma vida de obediência e comunhão com Ele. Débora era uma esposa, profetisa e juíza. Ela equilibrou múltiplos papéis com sabedoria e coragem. Segundo, a fé em ação é poderosa. Débora não apenas ouviu a palavra de Deus, ela agiu de acordo com ela. Mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis, ela inspirou outros, como Baraque, a também agirem com fé. Terceiro, Deus usa o improvável para realizar seus planos. Ele usou uma mulher para liderar uma nação, uma tempestade para neutralizar um exército poderoso, e outra mulher, uma dona de casa, para derrotar o comandante inimigo. Isso nos lembra que a glória pertence a Deus, e Ele pode usar qualquer um de nós, não importa quão pequenos ou insignificantes nos sintamos. A história de Débora é um lembrete inspirador de que, mesmo nos tempos mais sombrios, uma pessoa cheia de fé e coragem, disposta a ouvir e obedecer a Deus, pode fazer uma diferença extraordinária. Ela foi uma mãe em Israel, uma luz em meio à escuridão, e seu legado de fé e liderança continua a nos inspirar milhares de anos depois. Qual parte da história de Débora mais te impactou? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu adoraria saber. Se você gostou deste estudo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, para não perder nossos próximos vídeos. Que a coragem e a fé de Débora inspirem você em sua caminhada.